Graça, graça e paz a todos, amém? Abra sua Bíblia comigo no Salmo 95. Salmos 95. Amém? Vamos ler? Salmos 95, versículo 1 diz assim: Vinde, cantemos ao Senhor, com alegria, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos diante dele com ações de graças e o celebremos com cântico de louvor. Porque o Senhor é o Deus soberano, o grande Rei acima de todos os deuses. As profundezas da terra estão nas suas mãos, e os altos dos montes lhe pertencem. Seu é o mar, pois ele o fez, e suas mãos formaram a terra seca. Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou, porque Ele é nosso Deus, e nós somos o povo que Ele pastoreia, o rebanho que Ele conduz. Se hoje ouvires a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá, como no dia de Massá, o deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, ainda que tivessem visto minhas obras. Durante 40 anos, indignei-me contra aquela geração e disse: é um povo de coração obstinado, não anda nos meus caminhos, por isso jurei na minha ira, eles não entrarão no meu descanso. Feche teus olhos e vamos orar, né? Vamos orar mais uma vez, para que Deus nos dê graça. Senhor, mais uma vez, nos voltamos para Ti. Mais uma vez, suplicando a Tua graça. Mais uma vez, suplicando para que o Senhor fale conosco. Como dependemos da Tua voz. Como dependemos da Tua palavra. Como dependemos da Tua presença. Fala conosco. Nosso coração está aqui disposto a ouvir a Tua voz. Nos inclina mais ainda a Ti, para que possamos adorar o Senhor. Dar ao Senhor o culto e o louvor que o Senhor merece. Toma em Tuas mãos nossos pensamentos, nossos corações, que tudo esteja diante de Ti e que somente o Senhor seja engrandecido em nossas vidas. Em nome de Jesus oramos. Amém. Para ficar melhor aqui para a nossa compreensão, a gente vai dividir a mensagem em 3 partes, né, que são elas. A primeira, versículos de 1 a 2, você tem um chamado à adoração. Versículos de 3 a 5, você tem um motivo desse chamado, né, à adoração. Ele vai apresentar aí os motivos do porquê Deus chama esse povo à adoração. E a partir aí do versículo 6 até o versículo 10, você tem advertências. Embora aqui no versículo 6 a gente tenha também mais um chamado, né? No entanto, aqui está mais no caráter de advertência. Então você tem versículos de 1 a 2, você tem um chamado à adoração.
os versículos de 3 a 5, o motivo da adoração, o motivo desse chamado, no caso, e aí os versículos de 6 a 11, você tem aí a advertência. Em que ambiente, né, vai se dar esse salmo? Né? Esse salmo ele vai acontecer diante de uma das inúmeras festas, né, que ocorriam em Israel. Você vê isso em Levítico 23, a partir do versículo 33. Né, você tem aqui a famosa festa das cabanas, ou festa dos tabernáculos, né, que acontecia em outubro, né, finalzinho de setembro já para outubro, no qual tinha como objetivo, por exemplo, o versículo 44 aí de Levítico, mostrar para o povo que eles foram peregrinos na terra do Egito, foram peregrinos no deserto e que Deus havia tirado esse povo. Então, a festa era exatamente para fazer memória do que Deus havia feito por esse povo e também, obviamente, louvar a Deus e agradecer a Deus pela colheita que Deus havia dado. Né? Então, tinha também esses, vamos dizer assim, esses agravantes. Né? Essa festa era debaixo, vamos dizer assim, de um festejo muito grande, né? de uma alegria, né? De uma celebração gigantesca. Né? Era alegria de fato. Né? Gritar, vamos dizer assim, o povo festejava, até gritava de certa forma. Né? Então você tem aqui essa festa dos tabernáculos, que era festa de louvor, de ação de graças, né? De júbilo a Deus. Então o salmo se dá nesse ambiente aí, de festejo. E aqui a gente vai entrar, portanto, né, para não demorar muito, na nossa primeira parte. Como eu disse, o salmo está ambientado nesse contexto de louvor, de alegria, de adoração. Né? Versículo 1. Vinde, cantemos ao Senhor com alegria, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos diante dele com ações de graças e o celebremos com cântico de louvor. Você tem aqui, como eu disse, um chamado à adoração. Você tem um chamado a cultuar a Deus. Agora eu queria que você notasse o seguinte. Olha o que ele diz aí no versículo 1. Vinde, cantemos. Né? Cantemos ao Senhor com alegria. Ainda no versículo 1. Cantemos com júbilo. Esse cantar aqui, né, esse chamado, como eu disse, a cantar, é uma espécie de, vamos dizer assim, de brado, né? É como se o povo tivesse saído vitorioso e desse um grito, né, de ganhamos, né? Vamos dizer assim, né? É uma espécie de brado, né, de vitória do povo. Só que o interessante é que esse cantar, ainda no versículo 1, ele é com alegria. Ainda no versículo 1, esse cantar com júbilo, né? Literalmente, né, no texto hebraico, no texto original, ele está assim: deixemos-nos fazer um barulho alegre. Literalmente está dessa forma. O que eu quero que você note? É que não é simplesmente chegar e cantar, né? Não é simplesmente abrir a boca e dizer Deus é Senhor, né? Só Ele é o nosso Redentor, e de fato Ele é. Mas não é somente isso. Se você prestar atenção, é com toda alegria e júbilo, e que indica algo mais profundo do que simplesmente fala, algo mais, vamos dizer assim, que traga todo o ser do adorador, que tenha toda a entrega do adorador naquele momento, que tire, vamos dizer assim, o máximo do seu ser para adorar a Deus. Não é simplesmente louvar, mas é com todo o empenho, com toda a dedicação, com tudo que o adorador tem para Deus. Como é que a gente vê isso, né? Eu queria que vocês
Venha comigo, por exemplo, Salmo 96. Salmo 96, versículos 8 e 9. Olha o que diz. Tributai, né? Versículo 8. Versículo 9. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Aqui. Versículo 12. Caindo aqui, peraí. Deixa eu botar aqui. Pronto. Versículo 12. Exulte. Salmo 138. Salmo 138, versículo 1. Eu te louvarei de todo o coração. Cantarei louvores a ti diante dos deuses. Eu só quero que você note isso aqui, ó. Cantarei de todo o coração. Salmos 98, versículo 4. Celebrai ao Senhor com júbilo. Salmo 99, versículo 5. Exaltai ao Senhor. Salmo 103, versículo 1. Minha alma bendiz ao Senhor. O que eu quero que você note é que essas expressões mostram não somente, vamos dizer assim, palavras, né, mas palavras com tudo aquilo que a pessoa tem, com toda a dedicação. É louvar a Deus com toda a alegria. É louvar a Deus com toda a sua alma. É louvar a Deus com todo o seu ser. É com tudo que há naquela pessoa. Com todo o empenho, com todo o coração, com todo o ar, com todo o respirar daquela pessoa. Não é simplesmente adorar a Deus. É com tudo o que você tem. Tudo de melhor que você possa dar naquele momento da sua adoração, é dessa forma. Adoremos ao Senhor, como ele diz aí no versículo 1 do Salmo 95, cantemos com júbilo, alegria diante de Deus, é nos doar o máximo. E como isso aqui é fundamental. Isso aqui vale não somente para o nosso, por exemplo, o nosso louvor, mas isso vale também, por exemplo, né, para a nossa vida cristã, né, para a nossa vida diante da sociedade, para a nossa vida no mundo. O que Jesus nos pede? Tome a sua cruz. Isso envolve o quê? Empenho. O máximo. Negar a si mesmo. Não é simplesmente se afastar de algo, é dedicar-se nisso. Tome a sua cruz, dedique-se o máximo. É tirar o máximo da gente. Não é simplesmente cultuar a Deus, não é simplesmente adorar a Deus, não é simplesmente ter uma vida diante de Deus, mas sim, mais do que isso. É com todo o nosso coração, é com todo o nosso empenho. É uma vida dedicada ao máximo a Ele. Quer ver uma coisa? Quando a gente quer, por exemplo, sei lá, comprar alguma coisa, né? Eu vou dar um exemplo aqui, você quer comprar, sei lá, um celular novo. Você não trabalha o mês todinho, se dedica o máximo para isso. Às vezes até junta dinheiro, quando não é para juntar, mas junta porque quer comprar aquele dali. E não há problema nisso. Eu quero que você preste atenção aqui, quando a gente quer alguma coisa, a gente coloca todo o empenho naquilo que a gente busca. O texto bíblico está dizendo a mesma coisa. Quando a gente for adorar a Deus, é com todo o empenho do nosso coração, com toda a alegria possível, com júbilo de louvor. É dessa forma que devemos adorar a Deus, nos doando o máximo possível. Todo o nosso ser entregues diante dele. Toda a nossa adoração entregues diante dele. Por quê? Porque ele é Deus. Ele é Senhor de tudo. A partir do versículo 3 até o versículo 5, ele vai dar um motivo dessa adoração. Ele vai dar um motivo
do porquê essa adoração tem que ser feita, como eu disse, com todo o empenho, né? Com toda a decisão, com todo o nosso máximo para Ele. Né? Versículo 3. Olha por quê. Porque o Senhor é Deus. E o quê? Soberano. Começa daqui. Por que nossa adoração a Deus tem que ser com todo o nosso empenho, com todo o nosso coração, com todo o nosso ser? Porque Ele é Deus e soberano. Porque Ele é soberano sobre os deuses pagãos da época, né? Ou seja, todo o governo está debaixo dele. Ele é Senhor da terra. Todo o governo está diante dele. Ele governa tudo. E aí tem outra coisa interessante, né? Deus não é como os deuses pagãos. Ele é soberano sobre os deuses pagãos. Como isso aqui é importante? Porque na época, e obviamente ainda tem isso hoje, você tinha uma diversidade de deuses, né? Tinha deuses até, por exemplo, uma topada. Você leva uma topada, você tem o deus da topada, né? Estou dando um exemplo, estou exagerando aqui, mas era basicamente isso. Então você tinha uma diversidade de deuses, uma multiplicidade aí de deuses, né? E aí Deus, e o texto bíblico diz que Deus, ele é soberano sobre todos os deuses. Por que isso aqui é importante? Por duas coisas. Um, como eu disse, que ele governa tudo. E duas, Deus não é manipulável. Os deuses das outras nações, eu citei o exemplo aqui brincando, né, o deus da topada, mas tinha deuses para tudo. Deuses, por exemplo, né, para dor de cabeça, né, para tristeza, para felicidade, né, para fertilidade, para morte, tudo, tinha Deus para tudo. E esses deuses, de certa forma, eram manipulados, ou manipuláveis, né? Eram deuses criados à imagem e semelhança do homem. Deus aqui não. Deus é diferente. Ele é soberano sobre os outros deuses. Ou seja, ele não é manipulável. A nossa fé não pode manipular Deus. As nossas ofertas, né, não podem, por exemplo, colocar Deus na parede e dizer: você tem que me abençoar porque eu estou lhe dando isso ou aquilo. Dízimo e oferta é princípio. Faz parte do nosso culto a Ele, faz parte da nossa adoração a Ele. No entanto, não podem ser formas de manipular Deus. A gente não pode fazer algo exigindo alguma coisa de Deus. Deus não é manipulável. Ele é, como diz o texto bíblico, soberano sobre toda a terra, sobre os deuses pagãos. Versículo 4, na questão do tempo. Versículo 4. As profundezas da terra estão nas suas mãos, e os altos dos montes lhe pertencem. Seu é o mar, pois ele o fez, e suas mãos formaram a terra seca. No versículo 4 você tem uma espécie de paralelo, né? Você tem aí montes, né, que é a ideia de um local alto, e profundezas da terra, o mais baixo possível, né? Você tem aí algumas divisões para esse versículo 4, né? Uma delas seria, por exemplo, nos montes, você tinha Israel na idolatria, né? Vários postes de ídolos, né, nos montes, onde eles cultuavam, né? Adoravam os deuses pagãos. Você tinha culto da fertilidade, enfim, vários cultos pagãos nos montes. Na terra, aqui, nas profundezas da terra, talvez, né, talvez seja uma alusão aí à necromancia da época, talvez, ou simplesmente para dizer que Deus conhece até mesmo o mais profundo da terra, né, onde o homem não tem acesso, Deus ali tem também acesso. No caso, Deus, os olhos de Deus estão sobre, no caso, sobre não, né, abaixo da terra. Mesmo que o homem não veja nada ali, Deus sabe de tudo. Deus está vendo aquilo dali, tudo aquilo está nu e patente diante dele. Acredito eu que possa ser ambas, né? O ponto central é o seguinte: é que Deus, ele governa tanto nos montes
quanto abaixo da terra. Os olhos de Deus, portanto, estão em todos os lugares, né? Eles estão diante de tudo. Deus vê tudo, porque, como ele diz aí no versículo 4, ele é soberano sobre os deuses, ele é soberano sobre toda a terra. Todo o governo está diante das suas mãos. Versículo 5, seu é o mar, pois ele o fez, e suas mãos formaram a terra seca. Ele é criador. Tudo lhe pertence porque foi ele que o criou. Portanto, o governo é dele, é sobre ele. Nada foge ao seu escape, né? Nada foge aos seus olhos, nada foge ao que ele governa, seja no mais profundo da terra, como eu disse, ou nos montes, no local alto. Tudo pertence a ele, porque ele é soberano, ele é Deus sobre tudo e sobre todos. Versículo 6. Aqui a gente entra na terceira parte. A terceira parte, como eu disse, a gente tem aqui a advertência. Embora aqui, de novo, você tenha um chamado aqui ao culto a Deus. Então, vamos lá. Versículo 6. Mais uma vez ele diz: vinde, adoremos e prostemo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou, porque Ele é nosso Deus e nós somos o povo que Ele pastoreia e o rebanho que Ele conduz. Vamos parar aqui um pouco, né? Como a gente viu aí nos dois primeiros versículos, você tem um chamado à adoração. Os versículos de 3 até os 5, você tem a explicação do porquê o povo deveria adorar daquela forma, com todo empenho, com toda a dedicação. Por quê? Porque o Senhor é dono de tudo. Foi Ele quem criou tudo. Aqui a chamada à adoração também diz respeito à criação, só que a criação do homem, ou no caso aqui, a criação aqui do povo de Israel. Deus havia adotado Israel no Egito. Vinde, versículo 6, vinde, adoremos e prostemo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Eu queria que você notasse uma coisa. Existe diversas teorias sobre a criação do homem, né? O homem é fruto de uma explosão cósmica, ou seja, o nada gerou uma explosão e que no final das contas gerou tudo. Nós existimos, portanto, de uma explosão cósmica, né, do acaso, né? Há outras visões, ou outra visão mais comum é a famosa teoria da evolução das espécies, né? Ou seja, o homem ele foi evoluindo, né? Foi evoluindo até se tornar quem ele é hoje. Olhe como isso é problemático, né? Se a gente é obra do acaso, se a gente é obra, sei lá, da evolução, primeiro, não faria sentido a própria vida. Porque imagina só, você nasceu de uma explosão, o nada te gerou. Quando você morrer, você vai voltar a ser nada. Você nunca existiu. Nada. Ou seja, no caso aí, né? Não faz nem sentido, por exemplo, você projetar a sua vida. Não faz o menor sentido, por exemplo, você viver uma vida santa. Porque no final das contas, morreu, você vai voltar a ser nada. Porque é tudo obra do acaso, né? Se você é produto da evolução, também não faz sentido, por exemplo, você amar alguém. Você cuidar de alguém. Por quê? Porque é a sobrevivência do mais forte. Se você passar por cima de alguém para conquistar algo que você quer, você está certo, porque você é obra do acaso, você é obra da evolução, da sobrevivência do mais forte. Perceba como isso é problemático, como isso traz mais mal ainda ao ser humano. Imagina só, você passando por cima de alguém para conseguir o que você quer. E aí, no final das contas, você está certo. Isso é obra da evolução. Por isso que é importante a gente entender, como ele diz aí no versículo 6, que Deus nos criou.
Não somos obras do acaso. Não somos obras de uma explosão qualquer. Não somos obras da evolução das espécies. Somos obras de Deus. E como consequência, o nosso único propósito na vida é esse. É nos voltar para Deus. Porque somos dele. É o que ele diz aí. Adoremos, prostremo-nos e ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Foi Deus quem criou o povo. Foi Deus quem nos criou. Detalhe, né? Como eu disse antes, os deuses eram feitos à imagem e semelhança dos homens. Deus não. Nós somos feitos à imagem e semelhança dele. É por isso que a gente não pode manipulá-lo. Deus nos criou. Por isso, adoremos, prostremos. A ideia aqui é de humilhação. Humilhe-se diante de Deus, pois ele nos criou. Versículo 7. Porque ele é nosso Deus e nós somos o povo que ele pastoreia. O rebanho que ele conduz. Vamos parar aqui. Se Deus nos criou, quem cria, cuida. Preste atenção como isso aqui é importante. Quem cria, cuida. Olha o que diz aí o versículo 7. Porque ele é nosso Deus e nós somos o seu povo que ele pastoreia e o rebanho que ele conduz. Se a gente é obra do acaso, como alguns sustentam, então, como diz aquela música, né? O acaso que vai nos guiar, né? Enquanto eu andar distraído, né? Mas não, fomos criados por Deus e ao mesmo tempo somos guardados por Ele, porque quem cria, cuida. Deus pastoreia o seu povo. Deus nos guarda, nos livra todos os dias. Perceba como isso aqui é importante. Isso aqui está na mentalidade do povo israelita. Detalhe, era algo vivencial deles, né? Algo no qual eles presenciaram, porque Deus tirou o povo do Egito. Deus mostrou toda a sua grandeza, toda a sua soberania, toda a sua graça diante do povo. Deus tirou o povo do Egito. Eles sabem disso, eles presenciaram tudo isso. Uma coisa é eu chegar para você e dizer que Deus é gracioso, e de fato Ele é, que Deus tirou o povo do Egito, e de fato Ele fez isso. Uma coisa bem diferente é eles presenciarem aquilo. Eles sabiam de toda a grandeza de Deus. Portanto, não havia nada, vamos dizer assim, alheio a isso. Quem cria, cuida. E Deus cuida da gente. E aqui vem a advertência. Ainda no versículo 7. Se hoje ouvires a sua voz, não endureça o coração como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto. O que é dureza de coração, né? Literalmente, dureza de coração é teimosia. É alguém que não quer, vamos dizer assim, se sujeitar a alguém superior. É exatamente o que Israel faz. Como eu disse, Israel viu tudo o que Deus fez, viu toda a sua mão poderosa agindo. Israel presenciou toda a manifestação da grandeza dele. Deus, além de manifestar todos os milagres no Egito, também manifestou toda a sua grandeza fora do Egito, no deserto. Deus alimentava o povo com maná. Deus tirou a água da rocha para esse povo. Olha que coisa interessante. De dia, aquele calor absurdo, você tinha uma nuvem que protegia o povo do sol. À noite, como era um frio gritante, você tinha aquela coluna, zona de fogo, que aquecia o povo. Tudo isso aí o povo sabia. Tudo isso aí o povo presenciou. E mesmo assim,
como ele diz aí no versículo 8, Meribá, e em Massá você tem aqui os eventos, né? O povo tem sede, você vai encontrar esse Êxodo 17, né, versículos de 1 a 7, o povo está com sede, e aí, por exemplo, versículo 3, né, de Êxodo 17, o povo está com sede lá, sedento lá por água, e diz o seguinte: por que você nos trouxe para essa terra aqui, para a gente morrer de sede aqui? Ou por que você nos trouxe, por exemplo, Números 20, né? Números 20, versículo 5, por que você nos trouxe para uma terra tão terrível como essa aqui, só para nos matar de sede? Detalhe, o povo já tinha visto toda a manifestação da grandeza de Deus, toda a graça de Deus, o povo viu. E o povo, na hora da sede, diz: por que o Senhor nos tirou do Egito? Por que o Senhor nos trouxe para essa terra para a gente morrer de sede? Não endureçam o coração, ou no caso, não sejam teimosos, como vocês foram no deserto. Versículo 9: quando os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova. Vá comigo, deixa marcado aí. Vá comigo lá para Êxodo capítulo 16. Eu queria demorar um pouquinho aqui. Êxodo capítulo 16. Êxodo capítulo 16. Versículo 2. Aliás, vamos pegar no versículo 1, né, para a gente ter o contexto. Né? Diz assim: depois que partiu de Elim, toda a comunidade dos israelitas chegou ao deserto de Sim, que ficava entre Elim e Sinai, no dia 15, no dia 15 do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a comunidade dos israelitas murmurou contra Moisés e Arão no deserto, dizendo: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão à vontade, mas nos trouxestes a esse deserto para matar de fome toda essa multidão. Êxodo capítulo 17, versículo 3. Você tem aqui, como eu disse, as águas de Meribá, né? O povo murmura contra Moisés e diz o seguinte: mas o povo, sentindo-se sede, murmurou contra Moisés, questionando: por que nos fizeste sair do Egito para nos matar de sede junto com os nossos filhos e nosso gado? Vá lá para Números, avança um pouquinho, Números capítulo 11, versículo 4. Números capítulo 11, versículo 4. Diz o seguinte: os estrangeiros que estavam no meio deles começaram a desejar muito certas comidas. E até os israelitas também voltaram a reclamar, dizendo: quem nos dará carne para comer? Lembramos-nos dos peixes que comíamos de graça no Egito, dos pepinos, dos melões, dos alhos porós, das cebolas, dos alhos. Mas agora, o nosso ser definha, não temos nada a não ser este maná diante dos nossos olhos. E o pior de todos, né? Capítulo 21, versículos de 4 a 5. De Números. O pior de todos. Números capítulo 21, versículo 4. Então partiram do monte Or
pelo caminho que vai ao Mar Vermelho, contornando a terra de Édom. Mas o povo ficou impaciente no caminho e queixou-se de Deus e de Moisés: por que nos fizeste sair do Egito para morrermos nesse deserto? Pois aqui não há pão e nem água, e estamos enjoados deste pão miserável. Ou seja, o maná. O que eu quero que você perceba aqui? É a insatisfação do povo. Esses breves versículos que a gente leu mostram a insatisfação do povo, não da situação que eles estão vivendo. Ou seja, eles estão no deserto, em algumas ocasiões com sede, em algumas ocasiões com fome. Não é a situação. Uma coisa é você estar insatisfeito com a situação, por exemplo, sei lá, você está insatisfeito com o emprego que você tem. Você quer mudar, você quer melhorar. Normal. Você está insatisfeito. Você está insatisfeito, sei lá, com o carro que você tem, né? Você quer trocar. Com a moto que você tem, você quer trocar. Com a casa, né? Normal isso, né? Isso mostra que a gente não está acomodado à situação que a gente está. A gente quer melhorias, né? Por exemplo, com a escolaridade que a gente tem, a gente quer avançar, né? Quer melhorar. Não há problema algum com isso. O problema aqui é a insatisfação contra o próprio Deus. A insatisfação do povo aqui não é a situação, e sim o próprio Deus. A clareza disso está, por exemplo, no último texto que a gente leu de Números 21. O povo desprezava o maná aqui. O povo estava insatisfeito, não era com a situação, era com o próprio Deus. A insatisfação do povo era contra Deus. O povo murmurou diversas vezes. Agora, preste atenção. Deus abriu o Mar Vermelho. O povo viu todo aquele paredãozão lá, né, de água. O povo viu as 10 pragas. O povo viu toda a grandeza de Deus. O povo viu Deus tirar a água da rocha quando eles estavam com sede. Quando o povo estava com fome, Deus colocou maná para alimentar esse povo. Só que o povo não está satisfeito com isso. O povo está insatisfeito, não é com a situação, é com o próprio Deus. O povo quer que Deus haja segundo o que eles querem. Olha como é importante, por exemplo, o versículo que a gente leu no Salmo 95. Deus é o quê? Soberano sobre os deuses. Foi Ele quem criou céus e terra. Foi Ele quem nos criou. Ou seja, Deus age na hora que Ele quer, de acordo com o que Ele quer. O povo não pode manipular a Deus. O povo está insatisfeito porque Deus não age segundo o que eles querem. Na hora que eles querem. Eu estou com fome, eu quero comer, me dê logo a minha comida. Eu estou com sede, eu quero agora a água. Olha como isso é problemático. Um povo insatisfeito, a primeira coisa que eles fazem é o quê? Eles desprezam a graça de Deus. Eles esqueceram de quem estava alimentando eles era o próprio Deus. Eles esqueceram disso. Quem estava dando maná a esse povo era o próprio Deus. E eles esqueceram. Quem estava dando água a esse povo era o próprio Deus. Eles esqueceram. Quem estava dando sombra, vamos dizer assim, para o povo no deserto escaldante durante o dia, era o próprio Deus. E quem estava aquecendo esse povo à noite era o próprio Deus. Quem livrou o povo do Egito foi o próprio Deus. Quem estava guerreando contra os inimigos do povo era o próprio Deus. Tudo isso eles esqueceram. Por quê? Sua insatisfação diante de Deus leva a esse desprezo pela graça de Deus. Como isso aqui é problemático, né? Porque parece que hoje os cristãos estão sendo ensinados exatamente a fazer isso aqui, ser insatisfeito, não com a situação, mas com o próprio Deus. Quer ver um exemplo? Essa caneta está caindo, viu? Essa caneta está com espírito, só pode ser. Fica aqui. Quer ver um exemplo?
Tem gente que... Eu vou para essa igreja aqui porque nessa igreja aqui tem milagre. Né? E aí eu vou para lá, Deus vai operar, o profeta vai lá falar, vai revelar, então vou para cá. Aí parece que quando esses milagres começam a minguar, né? Começa a diminuir, não, agora eu vou sair daqui e vou para cá, porque aqui tem milagre. Não, parou aqui, não, agora eu vou para cá, porque aqui tem outro milagre aqui. Preste atenção que o povo não está sendo ensinado a ser satisfeito com Deus, seja na bonança, seja na dificuldade. Parece que, se a gente for fazer uma comparação, é a mesma coisa. O povo queria que Deus atendesse os seus pedidos na hora que eles quisessem. Parece que o povo aqui do deserto queria que Deus fosse, vamos dizer assim, um gênio da lâmpada, né? Esferga a lâmpadazinha aqui, ele vai, sai e realiza exatamente o que eu quero. A gente precisa ser grato a Deus, satisfeito diante dele. Um povo que não é satisfeito diante da sua presença é um povo que é automático isso, vai desprezar o que Deus fez. Foi isso que o povo aqui fez, desprezou a graça de Deus. Quando a gente procura Deus unicamente atrás de milagres, unicamente atrás de prosperidade ou algo do tipo, a gente está fazendo exatamente isso aqui. Quando Deus não atender mais, quando Deus disser assim, eu não vou fazer, a primeira coisa que vai acontecer é exatamente isso: desprezo da graça. É por isso que tem gente, né? É horrível isso aqui que eu vou falar, né? Parece absurdo, né? Tem gente que diz que, eu já ouvi isso várias vezes, né? Tem gente que diz que prefere nunca ter ido para o Evangelho, nunca ter conhecido a verdade, entre aspas, né? Se é que essa pessoa conheceu, porque depois que ela conheceu a verdade, ela começou a sofrer na vida. Depois que ela foi para dentro da igreja, ela começou a padecer na vida. Eu já ouvi isso várias vezes. Então perceba, no dia que Deus não quiser atender, no dia que Deus disse assim, olha, eu não vou atender, eu não vou falar, eu vou ficar em silêncio. Se a gente não aprende a ser satisfeito em Deus, vai acontecer exatamente o que aconteceu com o povo. A gente vai desprezar a graça de Deus e vai murmurar contra Ele. A primeira coisa que a gente vai falar é o seguinte: era muito melhor estar no mundo, porque quando eu estava no mundo, tudo dava certo, estava tudo caminhando de acordo com o que eu planejava, tudo estava no caminho aqui certinho, mas depois que eu fui para a fé, tudo deu errado. Tudo deu errado. Perceba que pode não ser as mesmas palavras, mas o princípio é o mesmo. A murmuração é a mesma. Só que, como eu disse, com outra roupagem. Por isso que a gente precisa tomar cuidado com, por exemplo, pessoas que dizem, né? Eu não aceito isso aqui, né? Eu declaro isso aqui, eu determino isso aqui. Temos que ter cuidado. Precisamos ser satisfeitos em Deus. Caso contrário, a primeira coisa que vai acontecer é isso: a gente vai começar a desprezar a sua graça. Resultado, vamos murmurar. Por isso, aí volta lá para o Salmo 95. Por isso a advertência de Deus para o povo. Versículo 7, né? Versículo 8, não endureça o coração. Versículo 9, vossos pais me tentaram pondo-me à prova. Veja, ainda que eles tivessem visto todas as minhas obras, durante 40 anos, indignei-me contra aquela geração e disse, é um povo de coração obstinado, não anda nos meus caminhos, por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Nenhum daqueles que saíram do Egito, até mesmo Moisés, não entrou na terra prometida. Nenhum. Então perceba como a incredulidade do povo era terrível, não é? Como um povo que não era satisfeito diante de Deus, terminou dessa forma. Perceba que essa é a advertência.
Vinde, adoremos ao Senhor, porque Ele nos fez, Ele criou céus e terra, nós somos dele. Porém, não endureça o coração de vocês. Não endureçam. Ouçam a voz dele, não endureçam. Como eu disse e repito, é um chamado a um louvor e uma adoração com todo o nosso ser, com toda a nossa entrega, com tudo que há na gente, com todo o nosso coração, e ao mesmo tempo tem uma advertência para isso. Não endureçam o coração de vocês. Não desprezem a graça de Deus. Não façam como o povo fez no Egito. Louvem a Deus e adorem a Ele. Para encerrar, duas lições aqui para a gente, né? A primeira delas, o único que deve ser adorado é Deus. E não é adorado de acordo com o que a gente planeja. Não é adorado de acordo com o que a gente cria. É adorado de acordo com o que Ele quer ser adorado. Primeiro, com base na sua palavra. E como a gente viu aqui, com toda a nossa entrega para Ele. Seja nosso louvor, seja nossa vida diante da sociedade, seja nossa vida diante da igreja, do trabalho, onde a gente estiver. Como eu disse, fiz até um paralelo aqui com vocês da cruz, né? A cruz é exatamente isso. É o nosso total empenho e entrega a Ele. Tome a sua cruz. Doe-se o máximo para Ele. Ele exige isso da gente. Doação. Seja no louvor, seja na pregação, seja nas nossas orações, em tudo. É o máximo que a gente tem para louvar a Ele. Por isso que Ele é o único digno de ser adorado. E por fim, e óbvio, né? A nossa vida precisa ser guiada pela palavra de Deus. A gente só aprende o que é louvar a Deus por meio da sua palavra. A gente só aprende a viver para Deus por meio da sua palavra. A gente só aprende a viver para Deus por meio da sua palavra. A palavra de Deus precisa ser constante na nossa vida. Isso vai nos levar tanto a adoração correta, quanto comunhão correta com os irmãos, quanto uma vida correta e tantas outras coisas mais. É a palavra de Deus. É dessa forma que a gente adora a Deus. Como diz o Salmo, né, aqui, vinde, adoremos ao Senhor. Cantemos com júbilo, com todo o nosso coração. Amém? Vamos orar, né? Vamos ficar de pé. Feche os teus olhos. Vamos orar. Senhor, agradecemos a Ti por Tua palavra, agradecemos a Ti por Tua graça, agradecemos a Ti porque o Senhor nos salvou. E nós pedimos a Ti nesse momento que o nosso coração, o nosso ser, ele possa ser mais dedicado a Ti, ele possa ser mais entregue diante da Tua presença. Assim como o salmista, que a gente louve a Ti com todo o júbilo, com toda a alegria que há em nosso coração. Que nosso coração, ele pule, que ele grite de alegria perante a Tua face. Que nossos pensamentos sejam para Te adorar, sejam para Te cultuar, mas que sejam pensamentos totalmente devotados a Ti, entregues diante da Tua face. Senhor, cria em nosso coração esse desejo, cria em nosso coração esse anseio de adorar o Senhor com tudo que a gente tem, pois foi o Senhor quem nos criou, foi o Senhor quem criou tudo que temos, e a gente não quer que nosso coração se torne duro diante de Ti. Nós queremos estar prostrados diante da Tua face, adorar o Senhor com tudo que a gente tem,
Purifica a nossa mente, Senhor. Purifica nosso coração para adorar a Ti, para cultuar a Ti. Lava nosso coração, Senhor. Não deixa que ele se torne duro. Não deixa que nos tornemos teimosos diante de Ti, mas que nos tornemos adoradores fiéis a Ti. Ouve nossas orações, Senhor. Ouve nosso clamor. Nossa vida precisa do Senhor. Nossos caminhos precisam ser os Seus caminhos. Nos guia, Senhor, mais e mais diante da Tua presença. Que o Senhor seja engrandecido em nossas vidas. Nos toma nas Tuas mãos. Nos leve em paz para os nossos lares. E nos dá uma semana diante da Tua presença. Onde a gente estiver, diante da Tua face, cultuando e louvando ao Senhor. É a nossa oração a Ti. Em nome de Jesus. Amém.